tudo bem com você? Conosco também, graças a Deus por isso, né? Mais um dia estamos aqui com vida e saúde, graças a Deus por isso. E hoje nós estamos numa live muito especial. Primeiro, porque Deus está presente, e segundo, porque você está nos acompanhando, amém? Vamos conhecer quem fará parte dessa live de hoje? Estamos aqui com o Pastor Fernando, sou pastor do distrito de Milhares dos Teles e é um prazer falar com você nessa noite. Muito bem, pastor Fernando, muito bom pela presença. Quem é o nosso próximo convidado? Bruno Freitas, sou da igreja de Bom Pastor. Sou diretor do grupo lá, Bom Pastor. Muito bem, muito obrigado pela presença. E eu que vos falo, sou a Laudilene e também pertenço à Igreja Adventista de Jardim Redentor. Vamos juntos aqui conhecer um pouquinho da nossa série muito especial que foi preparada com muito carinho. Vamos lá, não me avisaram e me perdi. Como assim? Como assim, pastor? O que o senhor tem a nos dizer? Não me avisaram e me perdi? Que tema curioso. É muito comum a gente encontrar as pessoas aí perdidas pelo caminho, né? Alguns chegam até a dizer assim, eu encontrei Jesus, e na verdade foi Jesus que nos encontrou, nós que estávamos perdidos, né? Então, essa mensagem, essa série na verdade vai nos trazer muitas oportunidades de a gente encontrar-se, na verdade, com aquele que já está nos procurando. Eu não posso dar muito detalhe porque exatamente o título da mensagem da semana, da série, vai bater, na verdade, com um estudo específico, mas isso aí só vai ser revelado. Então, aguarda um pouquinho mais, pastor, aguarda um pouquinho. Então, vivemos num mundo muito difícil para todos, não é verdade? E muitos pensam, como me preocupar, me questionando, mistérios da vida. E muitos perguntam, de onde eu vim, como cresci, como que eu nasci, não é verdade? E será que o diabo existe, gente? Será que foi invenção humana? O que aconteceu? Será que Deus existe mesmo? Será que acontecem as coisas por acaso? Será que acontecem as coisas... Por que será que acontecem tantas coisas, tantas desgraças, né? A gente vê acontecendo aqui pessoas morrendo, pessoas lá na África, pessoas morrendo de fome. E essa doença nova, coronavírus, a gente nunca ouviu falar nisso, não é verdade, pastor? A situação bem complicada nós estamos vivendo hoje e em meio a tantos questionamentos, né? Na verdade, o que é que a gente precisa para ter respostas e respostas, né, verdadeiras a respeito disso? Vamos lá. Então, demos aí algumas dicas, uma introdução super legal e nós vamos agora conhecer a verdadeira resposta. Da onde que surgiu tantas coisas e nós vamos saber juntos a verdadeira resposta. E nela se encontra na Bíblia, na Palavra de Deus. Nos acompanha aí, pegue a sua Bíblia e fique ligadinho aí conosco. Mas antes, nós vamos... Para abrir a nossa Bíblia, nós vamos fazer uma oração. Então eu convido vocês, aonde estiver, que possamos juntos orar ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, soberano Senhor. Estamos com a sua palavra em nossas mãos e que seu Santo Espírito, Senhor, toque nosso coração nesta hora. Que possamos aprender muito mais do Senhor. Que possamos encontrar esperança. Que possamos encontrar a Tua paz, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor. Que neste momento que nós vamos passar juntos aqui, que possamos ouvir mais uma vez o Senhor falar com cada um de nós. Amém. Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Por favor, Senhor, nos ajude. E que possamos encontrar em Ti, Senhor, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso amigo. Amém. Por favor, Senhor, esteja nesse momento tão especial, tão sagrado. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de começarmos o nosso estudo, falar com vocês na live, se alguém tiver algum pedido especial que vocês queiram que nós possamos orar com vocês, é só escrever na live que a gente vai acompanhando aqui, ok? Queridos, a Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos. É interessante também que aproximadamente 40 pessoas escreveram o livro sagrado. A Bíblia é composta por 66 livros. É interessante que a maioria dessas pessoas elas não se conheceram. Mas o que faz a Bíblia tão especial? O que faz da Bíblia um livro que vem impactar toda a nossa vida? E aí no estudo de hoje, nós vamos estar aprendendo hoje com a Palavra de Deus. Por que esse livro é tão especial?
porque Deus ele tem preservado esse livro para que eu e você possamos estudar juntos a palavra de Deus e que possamos entender sobre um Deus maravilhoso que transforma a nossa vida. Vamos então para a primeira pergunta. O que torna a Bíblia um livro tão especial? Vocês já se perguntaram o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? É relevante para o homem atual? O que será, hein? O que fala, pastor? A Bíblia é autoexplicativa, né? Vamos buscar na palavra a própria resposta. E o primeiro texto que a gente vai analisar hoje está lá em 2 Timóteo 3,16. Pode ler. Espero o pessoal em casa aí encontrar a passagem, né? É um tempinho que a gente dá aí para o pessoal encontrar a passagem e estudar junto, né? 2 Timóteo 3,16. Já encontrei aqui. Pode ler, pastor. Vamos lá. Vou pedir para o meu amigo aqui ler. A Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, né? Paulo ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas observe que Pedro ele vai fazer uma outra afirmação a respeito sobre isso, né? Porque nós estamos aqui respondendo a pergunta o que é que torna a Bíblia um livro tão especial. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, 21, vai nos dar mais uma informação importante a respeito da Escritura. 1 Pedro 1, 21, abre aí na sua casa, estude com a gente, né? Veja na sua própria Bíblia aí o que é que diz a respeito, né, da Escritura. 1 Pedro 1, 21. Na minha linguagem, que é a linguagem revista, corrigida e atualizada, diz assim: deixa todos encontrarem. Perdão. Primeira não, é 2 Pedro. 2 Pedro 1, 21. Vamos lá, recapitulando. 2 Pedro 1, 21. Vamos lá. Vamos lá. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está aí o que torna a Bíblia um livro tão especial. O que torna a Bíblia um livro tão especial é que Deus ele capacitou esses mais de 40 autores a escreverem a Bíblia. E foram de diversas formas, foram diversos homens em várias épocas, né? 1.600 anos. E eram pessoas comuns, né, pastor? Tinha pessoas de todos os tipos, né? Desde pastor de ovelha a médico, rei, né? Então, assim, pessoas em várias eras. E isso é interessante porque a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia ela deve ser estudada à luz que ela auto se revela. O próprio Paulo falou que toda a Escritura é inspirada, né? Inspirada por Deus, e toda ela é útil, que é algo que a gente precisa focar muito bem no nosso estudo. A gente precisa ter a Bíblia como um todo. Se a gente não estudar ela como um todo, se a gente ficar escolhendo passagem, a gente vai se perder no caminho, depois a gente vai dizer que não nos avisaram. Mas vamos em frente. Vamos lá. Uma pergunta. Como Jesus considera a palavra? Então vamos ver, né? Vamos ver? Tá onde? Está lá em João 17, 17. João, capítulo 17, versículo 17. Olha só a afirmação da própria boca do Senhor Jesus. Lê para nós, Bruno. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, Jesus diz que a Bíblia ela é a fonte da verdade. Se você não quer ser enganado, você precisa estudar a Bíblia. Mas olha só o que Jesus vai dizer também no livro de Lucas, capítulo 11, 28. Lucas, capítulo 11, versículo 28.
Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Em outras palavras, aqueles que ouvem e praticam. Então, a Bíblia, né, Jesus diz que é a fonte da verdade. E todo aquele que ouve a fonte da verdade e pratica será feliz de verdade. Sabe o que me chama a atenção nisso aí? É porque tem pessoas que não sabem ler, né? Quantas pessoas a gente encontra por aí que não sabem ler? Mas elas ouvem a palavra de Deus e começam a fazer de acordo com a vontade do Senhor. Não é isso? É interessante que o próprio texto diz, né? Aqueles que ouvem a palavra de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 1, que é um outro texto que a gente poderia usar, né, diz que bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve. Então é importante a gente entender isso também, que às vezes o pessoal pode usar de desculpa, né? Eu não sei ler, então eu estou isento do que o livro está dizendo a respeito daqueles que vão se perder, né? Porque quem você sabe a verdade e não pratica, você não vai ser feliz. Que foi o que Jesus acabou de dizer aqui para nós. Mas vamos em frente, né? Vamos continuar. Vamos lá, o estudo está sendo muito bom, né? Estamos vendo as verdadeiras respostas que contém a nossa própria Bíblia que está aqui, ó, em nossas mãos. Vamos para a profecia um pouquinho? Profecia. É interessante a gente tocar nesse assunto, porque estamos vivendo em momentos bem complicados, né? Isso. Constantemente a gente vê aí na internet lives falando de profecia, né? Líderes religiosos de várias denominações dizendo que é o fim do mundo e tudo mais, tal. Mas será que eu devo crer na profecia? O que é que a Bíblia fala sobre profecia? Né? O que é que ela traz para nós? Né? Será que eu devo crer na profecia que a Bíblia revela? Vamos entender isso? Como é que funciona essa questão de profecia? Engraçado. E será que qualquer ser humano podia escrever a profecia? Né? Será que qualquer um podia chegar e falar, pô, o mundo vai acabar amanhã? Será que a gente encontra isso aqui? Qualquer pessoa pode escrever? Pois é, vamos ver na Bíblia, né? Vamos lá para Isaías 46, 9. Isaías capítulo 46, versículo 9. Você vai ter a oportunidade aí de ouvir o próprio Deus falando para você nessa noite a respeito das suas profecias. Isaías capítulo 46, versículo 9. Vou pedir para o Bruno ler aqui, é nosso leitor oficial da live. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha só, né? Deus ele usa essa expressão para dizer que Ele é. Que Ele é. As coisas passadas da antiguidade reveladas por Ele não foi adivinhação. Ele não adivinhou. Deus não adivinha. Deus revela o que vai acontecer. Quer ver textos mais fortes relacionados à profecia? Vamos lá para Ezequiel, capítulo 28, versículo 7. Ezequiel 28, versículo 7. Olha só que a Bíblia vai falar de uma profecia bem antiga que já aconteceu, mas só para a gente entender como é que Deus não adivinha, Deus revela. Vamos lá, Ezequiel, perdão, 28, versículo 7. Pode ler, Bruno. E eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Olha só, essa é uma profecia contra a cidade de Tiro. A cidade de Tiro era uma das piores cidades que existiam lá no Oriente Médio. É uma cidade onde as pessoas eram muito mal, sabe? As pessoas eram muito violentas e o coração estava muito distante de Deus. Era um também dos povos que perseguia muito Israel e que queria levar Israel à extinção. Daí então, né, Deus, 200 anos antes, mais ou menos, né, revela para Ezequiel que Babilônia chegaria lá e destruiria. Olha só o que vai dizer no versículo 14 a respeito disso aí. Olha só a informação dessa profecia, né, como Ezequiel revela quase 200 anos antes de acontecer. 28:14, né? Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus,
e no brilho das pedras andavam. Então, a profecia ela vai mostrar a grandeza, o esplendor, e depois vai então trazer de volta, e no final, se você continuar lendo, você vai ver que a cidade ela é destruída. Mas não vamos ficar nisso aqui não, vamos falar da Babilônia agora. Olha só a Babilônia, Jeremias 51, 26. Vamos lá, né? Outra profecia fantástica, 51. né? Vamos lá conhecer. Jeremias 51, 26. Jeremias 51, 26. São livros de fácil acesso. 51, 26. Olha só o que vai dizer aqui. Essa profecia está falando da destruição de Babilônia. Né? Jeremias, né, também com muitos anos de antecedência, vai dizer que Babilônia seria destruída. Né? E quem é que revelou isso para Jeremias? Ó, versículo 26. De ti não se tiram pedras, nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Desolação perpétua. Para deixar isso mais intenso, o versículo 31 vai dizer assim, ó: saiu um correio ao encontro do outro correio, uma mensagem ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a de todos os lados. Então, Deus revelou para o profeta Jeremias que Babilônia seria destruída e que não sobraria pedra sobre pedra, e que ela não seria reerguida, e que não haveria uma nova Babilônia. Você conhece alguma cidade com esse nome? Né? Depois de mais de 3.000 anos, quase 3.000 anos, Babilônia foi reerguida. Como é que esses homens sabiam a respeito disso? Como é que, será que eu posso chegar então, escrever e ficar aqui torcendo, adivinhar o que vai acontecer? Os profetas não adivinharam o que ia acontecer. Os profetas, eles foram capacitados por Deus, iluminados por Deus, inspirados por Deus, para dizer, para trazer para nós o que iria acontecer. Então, as profecias são exatas. Deus nunca errou. Deus nunca errou. É muito bom saber, né, que temos as respostas aqui nas nossas mãos e saber que temos um Deus que nunca erra, nunca falha. Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação, né? É muito bom saber disso. E nosso papo tá muito bom, né? Tá ótimo, vamos para a ciência. Vamos sair um pouquinho da profecia, né? E vamos ver se a Bíblia fala alguma coisa de ciência. Eu já gostaria de deixar bem claro que a Bíblia não tem compromisso com a ciência, não. Mas a Bíblia revelou muitas coisas que só depois de muito tempo que a ciência veio comprovar. Embora vocês sabem muito bem que muitos cientistas não gostam de dar o braço a torcer de que a Bíblia está certa. Mas vamos lá, vamos ler um texto aí em Isaías capítulo 40, versículo 22, por exemplo. O que será que Isaías, que viveu cerca de 700 anos, um pouco mais do que isso, antes de Jesus nascer, está falando a respeito sobre ciência? Que a Bíblia é um livro completo, não fala só sobre profecia, né, revelação do que vai acontecer. A Bíblia fala da ciência, mas sem compromisso. Não precisamos da ciência para comprovar a Bíblia. Mas vamos lá. Capítulo 40, versículo 22. Pode ler, Bruno. 22. Diz o seguinte: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Pegaram o início aí do texto? Onde é que Deus está assentado? Sobre a redondeza da terra. Você acha que 700 anos antes de Jesus já tinha prova de que a terra era redonda? Sabe quando foi que foi descoberto, na verdade foi provado cientificamente que a terra era redonda? No século XV, um pouco antes do Brasil ser descoberto. Foi quando, né, as pessoas começaram
a sair, né, pelo oceano adentro com as suas navegações para descobrir novas terras. Na cabeça daqueles homens o mundo, o planeta era quadrado e eles morriam de medo de chegar ao final do oceano e cair no precipício. Daí então, com essa navegação, eles entenderam que conseguia dar a volta ao mundo e que o mundo era redondo. E olha só, Isaías há muito tempo. Você fala assim, não, mas a filosofia falava. Foi lá no século VI que começaram a falar sobre o mundo ser redondo. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, já revelou. E quem revelou isso para Isaías? Mas vamos lá, ainda tem mais texto. Vamos para Jó agora. Vamos lá para Jó, capítulo 26, versículo 7. Vamos lá, são muitos textos, né? Que temos as respostas. Vamos lá. Jó está antes aí de Salmos. Jó foi escrito cerca de 1500 anos antes de Jesus nascer. E olha só a afirmação que vai ser feita aqui a respeito do que a ciência comprova hoje. 1500 anos antes de Jesus nascer. Capítulo 26, versículo 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Uau! 1500 anos antes de Jesus nascer, né, Deus já revelou que o planeta, né, flutuava no espaço. Vocês sabem muito bem, você que estudou aí, né, história, você sabe muito bem que eles pensavam que tinha um elefante segurando o planeta e tudo mais. Tem essas histórias por aí. Mas olha só que a Bíblia revela 1500 anos antes de Jesus, de que o planeta flutua sobre o espaço, no espaço, né? Não tem nada segurando o planeta. Então, meu amigo, o que é que torna esse livro especial? Por que não dá crédito a esse livro? Eu digo para você que a Bíblia não tem compromisso com a ciência, que não precisa da ciência comprovar o que a Bíblia diz, mas você pode até usar a ciência, se você quiser, para tentar isso. E eu digo para você, Deus é fantástico, porque ele não adivinha, ele revela. Mas vamos em frente, né? Vamos sair dessa parte da ciência. Deixa eu só fazer uma explicação a respeito da Bíblia. A Bíblia ela realmente não é um livro comum. Ele é dividido, a gente pode dividir ele em 5 partes, né? Livros históricos, poéticos, livros dos evangelhos, aí tem as cartas de Paulo e tem as profecias. E falando em profecia, vamos dar um pouquinho mais atenção à profecia, né? Porque de todos os outros, das outras partes, né, as outras 4 partes, a gente entende 90% da forma que a gente lê. Mas a profecia, os livros proféticos, a gente só entende 10% de forma literal, se a gente levar a literalidade nesses textos. Então 90% do que está escrito em profecia não é literal, está codificado. Então vamos ver, por exemplo, vamos para Apocalipse. Abre aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, né, que é um livro-chave, é um livro profético. Se você for ler o livro de Apocalipse, você tem que ler com muita atenção para que você possa então receber a revelação de Deus. E no capítulo 7, por exemplo, vamos pegar um capítulo aqui, capítulo 7, no versículo 1 e o versículo 4, por exemplo. O versículo 1 vai dizer o que, Bruno? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. Olha só, né? Parece até uma presidente que a gente teve aí que no vento, em 4 cantos da terra. O que é isso? Nós acabamos de afirmar aqui que a Bíblia lá, muito tempo no Antigo Testamento, falava e a ciência era comprovada. Agora está dizendo que o planeta é quadrado, é isso? Não, é porque a gente não consegue entender como se lê. Quando se fala assim, os 4 cantos da terra, você que é muito inteligente, eu creio nisso, já deve ter entendido, né? Leste, oeste, norte, sul. Mas anjo segurando o vento, o que é isso? Segurar o vento, como é que pode? Mas vamos ver um outro texto também, no versículo 4, por exemplo. Então, capítulo 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados
que era como 144 mil de todas as tribos, dos filhos da terra. E aí você se depara com um texto como esse e fica perguntando assim, mas espera aí, são só 144 mil que vão se salvar no meio, né, De tanta gente, tanta né, gente pastor? que já viveu e que está viva. Só agora a Terra são 7 bilhões de pessoas, né? Como que pode? E agora, né, como entender isso aí? Mas vamos lá, vamos continuar no Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Olha só os códigos que tem aqui para a gente poder entender que a gente realmente precisa dar um pouco mais atenção à profecia. Capítulo 12, versículo 12:1. 1. Isso. Isso aí, vai lá, Bruno. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Você já viu uma mulher vestida de sol andando por aí? Né? Já viu aí ela tendo a lua debaixo do pé? Não tem como entender dessa forma, né? Aí fica complicado. Olha o capítulo 13, versículo 1, por exemplo. 13:1. 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Olha só. Que agora? Como entender isso? Besta que surge do Tanta mar. coisa estranha, né, pastor? Nossa. Cada nome. É muito símbolo. Não dá pra gente entender da forma que a gente está lendo. Eu sei que tem muita gente que desiste, alguns líderes religiosos até que dizem para não ler, isso aí, porque nem o olhar, livro é nem oculto, olhar. É selado. não foi, Guardado a sete chaves. não foi feito para nós. É. E o que eu acho mais fascinante é que o próprio livro se diz uma autorrevelação. Capítulo 1 já vai dizer isso, que é uma revelação. A Versículo 1 já, né? o versículo 1. É. A própria palavra Apocalipse já diz isso, porque o significado da palavra Apocalipse é revelação. Mas como é que eu vou entender isso aqui? Eu devo então sair procurando na ciência as respostas para esses símbolos? Não, você não precisa disso. Você precisa estudar a Bíblia, porque a resposta está na Bíblia. A gente vai postar aí para vocês, logo depois da live, uma tabela de conversão profética, onde vocês vão ter todos os detalhes, né, a respeito do significado desses símbolos, desses códigos aí. Mas vamos ver algum, por favor. Lê para nós aí, só de forma rápida, o que significa, onde está, né, o significado. Olha, vamos lá. De alguns símbolos que a gente leu aqui, a gente falou sobre animal, que significa rei ou reino. Besta, a palavra besta significa animal. E onde é que está o texto? Gênesis 7, 17 a 23. Ok. Mulher significa igreja. A gente encontra essa resposta lá em Efésios 5, 23 a 32. Água, né? Água a gente entende como povos, que também a gente encontra a resposta lá em Apocalipse 17, 15. E aqui também temos mensagens de um dia, que na Bíblia no termo profético é um ano, que a gente encontra lá em Ezequiel 4, de 4 a 7. Né? E dentre outras que nós vamos postar aí daqui a pouco. Então, vamos tentar aqui decifrar, por exemplo, o capítulo 13, versículo 1. Como seria se a gente então pegasse colocasse na descodificado, linguagem, né? isso. Descodificado. Então seria assim, ó. Eu vi surgir, né, do meio do povo um reino que tinha poder, grande poder. Olha só. Seria bem mais fácil se tivesse assim, né? Seria. Mais fácil. Deus não poderia ter pego e escrito dessa forma, pedido para os profetas escrever dessa forma. Olha, escreve aí, vai ser dessa forma bem fácil. Mas se Deus fizesse isso naquela época, a gente não teria o livro do Apocalipse na nossa mão. A própria Bíblia vai responder isso. Né? A própria Bíblia vai dar uma resposta. Por que Deus escreveu por código? Por que Deus elaborou um código? Por quê? Vamos ver? Vamos ouvir Jesus respondendo isso. Não sou eu que vai responder, é o próprio Jesus. Lucas 8:10. Vamos ouvir então a resposta de Jesus e o porquê Deus fala por código em alguns momentos. Lembrando que tudo isso que a gente leu aqui na conversão profética é só para profecia, hein? Isso. Não vai ler aí nos textos aí, nos livros
históricos, Os evangelhos. né? Isso aí dizendo que toda vez que Jesus falar com mulher, Jesus está falando com a igreja, porque aí você vai criar um problema de interpretação. Mas vamos lá. Lucas 8:10. Lê para nós, Bruno. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Olha só o que Jesus está dizendo, né? Para vós outros, ele fala de forma que você entenda. Mas para aqueles lá, né? Para os outros, para alguns, ele fala por código. Mas a gente está lendo, é código mesmo, né? A gente está lendo no Apocalipse, acabou de ler, leu como código, mas como assim? É porque Deus ele vai revelar, ele vai revelar para você o significado desse código se você estudar a palavra. Havia um problema naquela época, que é um problema de hoje também. Há pessoas que não acreditavam na palavra de Deus e que se soubesse de que Deus estava falando delas, da destruição delas, elas iam destruir a palavra e ela não chegaria até nós. Porque a Bíblia chegou até nós, sobreviveu há tanto tempo, porque de 3.500 a.C. até 2020 são quase 5.000 anos, né? São mais de 5.000 anos. São mais de 5.000 anos. Né? Na verdade, de 1.500, perdão, são 3.000 anos e meio. É isso mesmo, 3.500 anos, né? 3.520 anos. Muito tempo. Muito tempo. E chegou até nós do jeito que foi escrito. Isso aí. E não mudou, e o que é mais importante, que não mudou nem um tio, nenhuma vírgula sequer, né? Exatamente como Jesus fala lá em Mateus capítulo 5. Mas olha só, Jesus ele faz essa afirmação, né? Que a Bíblia ela foi escrita com um código, porque Deus elaborou um código para falar com o seu povo. Deus elaborou um código. Não sei quando vocês eram adolescentes, estudavam na escola e tinha lá aquelas linguagens, né, que a gente escrevia codificado. Eu nunca entendi aquele negócio. Linguagem do P, linguagem do S e assim, né? Pois é. Só quem conhecia os códigos sabia a mensagem. E aqui na palavra é assim. Só quem estuda consegue decifrar os códigos. Não adianta pegar o texto e ler assim e achar que... E tentar interpretar, né, pastor? Porque a gente lê, a gente não consegue falar o que a gente não sabe, né? Mas aí onde é que está? Como é então que a gente faz para estudar a Bíblia? Será que há um método, uma regra para a gente entender esses assuntos pausadamente, esses temas assim? Verdade. Depois de tudo que a gente ouviu aqui, estudou, né? Seria interessante. Qual o melhor método para a gente aprender mais a Bíblia? A própria Bíblia vai responder isso para nós. Isaías, capítulo 28, versículo 9 e 10. Vamos lá então. Aqui começa já com uma pergunta, né? A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Aí o versículo 10 diz o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, percebeu qual é o método? É aquele que quer saber, ele vai estudar, e ele vai estudar, ele vai entender que é um pouco aqui, um pouco ali. Jesus uma vez foi dar um estudo bíblico. E ele, olha só, Jesus foi dar um estudo bíblico. É interessante a gente entender isso. Porque é muito comum a gente pedir resposta para Deus, né? E geralmente o que a gente quer que aconteça? Escute a voz de Deus no ouvido, vai dormir e aí tem um sonho. Acontece algo Vai extraordinário. É assim que a gente gostaria de ter a resposta, né? A Bíblia diz que 2 dos seus discípulos estavam desanimados com a história dele ter morrido e ressuscitado. E estavam indo embora, voltando para casa. Talvez você conheça essa história. E Jesus apareceu para esses discípulos, não se revelou, né? Mas
ele deu um estudo bíblico para esses discípulos. Vamos ver, capítulo 24 de Lucas, versículo 27. E é interessante a gente lendo que nós, ao mesmo tempo, nós estamos indo para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, para o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Um complementando o outro, porque muita gente fala, ah, não, o Velho Testamento, né, pastor? Já foi, não é mais usado, vamos só no Novo Testamento. E nós estamos vendo aqui hoje que estamos aqui tirando essa dúvida, né? Sim, um questionamento. Esse questionamento. Será que o Antigo Testamento é válido ou é só o Novo? Então, tem muita gente que pensa assim ainda. Infelizmente. Né? Acho que não leu o primeiro texto que a gente leu aqui, né? Que toda a Escritura é inspirada. Abriu aí, capítulo 24, versículo 27. Isso. Como é que Jesus deu o estudo bíblico? É lindo isso aqui. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em toda as Escrituras. Jesus poderia ter dito para eles assim, olha, eu sou o Jesus ressuscitado, estou aqui na tua frente, continua crendo. Não está lembrando de mim, não? Olha só, não, olha só o que Jesus fez com aqueles discípulos. Vamos estudar a Bíblia aqui, ó. E começou por onde? Desde Gênesis. Moisés foi foi o primeiro autor, na verdade, né? Escreveu Gênesis. Começou desde Gênesis, discorreu ali e foi até Malaquias, explicando, né, texto por mais texto, o que a Escritura falava a respeito dele. E assim levou aqueles 2 discípulos a crer na sua palavra. Então, esse é um método, é estudar a Bíblia, né, como um todo. Não dá para fazer uma doutrina de um texto bíblico. Não dá para fazer uma doutrina de um capítulo ou de um livro. Então, imagina, são trocentas denominações diferentes, religiões diferentes, e no meio dessas denominações cristãs, por exemplo, cada um acredita em uma coisa diferente. E aí você pega, por exemplo, 30 igrejas diferentes, de placas diferentes, e coloca ali no mesmo texto, cria uma confusão tão grande. Mas imagina se essas pessoas pegassem, né, no mesmo assunto e escolhessem 30 textos da Bíblia para que fala do assunto. Será que todos não iam concordar? Estamos aqui em 3 na sala. E a situação é, se a gente fosse contar a história da live aqui, cada um vai contar a história de um jeito diferente. Então, para saber exatamente como funcionou tudo aqui, né, desde o começo, é necessário ouvir os 3 para poder então entender de fato como aconteceu. A Bíblia é assim, você vai ver que tem 4 evangelhos falando do mesmo assunto praticamente. Alguns, 3 deles na verdade, falam basicamente a mesma coisa, né? Marcos, Mateus e Lucas. Né? Não seria necessário só um livro? E falavam assim, tava bom, né? Escolher um dos 3. Assim, olha só, Deus ele mostra isso para que a gente possa entender que é necessário estudar um pouco aqui, um pouco ali, assunto por assunto, para que a gente possa então ter uma definição importante da palavra. E um complementando o outro, né? Porque todo texto fora do contexto se torna um pretexto. Então você vai pegar uma história bíblica, você vai pegar um texto bíblico e vai descentralizar exatamente e até chegar a dizer que a Bíblia se contradiz. Isso não é verdade. Eu lembro de uma história do seu Manuel, que ele foi a juíza, ele foi, né, ao cartório, ele deu queixa de um homem que tinha batido no carro dele e foi para o tribunal, porque ele queria receber o dano que foi causado para ele ali, a perda que ele teve. E lá no tribunal, o advogado, né, do acusado foi questionar o seu Manuel. E questionou o seu Manuel: seu Manuel, você não falou para o policial que atendeu a ocorrência que você estava bem, que estava tudo certo? Você não disse isso lá no dia da ocorrência? Daí então ele falou assim: então, é que eu estava lá, fui pegar a minha mula, coloquei minha mula na caminhonete, e aí o advogado falou: não, eu não quero saber disso. Eu quero que você me responda se você falou ou não para o policial que estava bem, que não precisava se preocupar, que não ia dar queixa nem nada. E aí ele mais uma vez: então, eu estava lá, peguei a minha mula, coloquei em
cima da caminhonete, veio um carro, e ele, o advogado irritado, falou, não, seu Manuel, eu gostaria que você me explicasse. E aí olhou para o juiz, falou para o juiz, seu juiz, né, fale para ele, precisa me responder o que eu estou perguntando. Aí o juiz falou, o juiz estava curioso, queria saber, né, daquela história, o que ele queria contar. Ele falou assim, não, deixa ele contar a história toda. E aí então ele falou assim, então, eu estava lá, peguei a minha mula, coloquei na caminhonete, quando veio um carro vermelho, desgovernado, e bateu na minha caminhonete, jogando o meu carro para um lado, onde eu caí, machucado, e a minha mula caiu do outro lado da pista. Quando o policial chegou, eu estava lá no chão, cheio de dor, e eu fiquei olhando assim, e ele foi primeiro ver a mula, que se debatia lá do outro lado da pista. E aí então, né, ele olhou para a mula e falou, nossa, mas está muito machucada, né, eu vou acabar com o sofrimento dela. E deu um tiro no meio da testa da mula. E aí, quando ele saiu da mula, ele veio na minha direção com a arma na mão e ele veio perguntar para mim se eu estava bem. Deu para entender? Né? Entendendo esse contexto, olha só qual foi a resposta. Então, ele disse que, não dá para explicar uma piada, mas tudo bem. Ele disse que estava bem com medo de levar um tiro. Então você vai se deparar com um texto bíblico que é necessário você saber todo o contexto para saber que chegou até ali. Você vai lá para Oséias, lê Oséias, e vai ver Deus dizendo assim para Oséias, vai lá Oséias, e toma uma prostituta e casa com ela. Vai ler Isaías e vai ouvir Deus dizer assim para Isaías, anda pelado. E aí você vai pegar um texto como esse e sair dizendo assim que é a vontade de Deus que você ande pelado, que você case com prostituta. É isso? Não é. Você tem que saber qual é o contexto, qual é a história que está ali vindo por trás de todo, né, aquela situação. Então é importante você ler um pouco aqui, um pouco ali, seguir o método de Jesus ao estudar a Bíblia. Mas vamos em frente, ainda tem muito a aprender. Na verdade, né, a gente precisa logo encerrar essa live, mas a gente precisa terminar essa live com chave de ouro. Então vamos ver mais um texto de Jesus que está em Lucas 24, 27. Acho que foi isso que o Bruno leu já. Ah, a gente já leu Lucas já 24. Nós já lemos. Já lemos. Isso. Então vamos lá para Mateus 22, 29. Perdão. Mateus 22, 29. É uma advertência que Jesus nos faz a respeito de como estudar a Bíblia. Pode ler, Bruno. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava respondendo aí a quem? Aos escribas, aos fariseus. E Jesus ele queria então, né, trazer uma resposta, e em meio a essa resposta Jesus está dizendo para eles, olha, vocês estão errando porque você não conhece a Bíblia no todo. Vocês se apegaram a textos fora do contexto. Essa é mais ou menos isso que Jesus está explicando, né? Quando ele vai falar aqui em Mateus, né, 22. É mais ou menos sobre isso que ele vai estar explicando, porque os saduceus, os fariseus, as escolas teológicas daquela época se apegavam em textos separados para poder então manter a sua doutrina. E eu quero dizer para você, tome cuidado com isso. É uma advertência que Jesus nos dá. Tome cuidado em pegar um texto aí fora do contexto e criar um texto aí para a sua própria perdição. Tome muito cuidado com isso. O Senhor Jesus nos adverte. Ele pede para que você, né, não caia, não ande por esse caminho, não trilhe aí por esse caminho, porque você vai se perder e você está sendo avisado. Vamos terminar então com o último texto de hoje. Vamos lá? Vamos. Salmos 119. Antes, isso aí, ó. E com tudo que a gente leu, né, a Bíblia não se prova palavra de Deus por argumento, né? E sim pela experiência. E por isso que a gente precisa ler e entender. E como que poderíamos comparar a Bíblia, né? Que será o nosso último verso de hoje, que está lá em Salmo 119, 105. Ok? Esse é o último texto. Desde já, eu quero convidar você para amanhã a gente voltar mais uma vez e ter um estudo, né, em especial. Se você tiver alguma dúvida a respeito do que foi falado aqui, né, a gente pode ir aí no bate-papo mais tarde estar respondendo essas dúvidas,
ou quem sabe amanhã, na próxima live, a gente tirar um tempinho para responder os seus questionamentos. Tá? E aí a gente responde para todo mundo que está nos assistindo hoje, né? E que certamente vai nos assistir em algum momento, porque a live vai ficar gravada. Então, né, Salmo, o que é que diz aí? Salmo 119, versículo 105. Muito conhecido esse texto, né? Eu acho que Lindo também, né? Esse texto aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só, olha só. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela ilumina o caminho. Se você quer ter uma vida iluminada, se você quer ser feliz de verdade, quer saber as respostas para o seu sofrimento, né, para as suas indagações, leia a palavra, estude ela todos os dias e você então vai conseguir ouvir a voz de Deus de uma forma tão clara, né? Os códigos que estão lá vão se abrir, né? Vai ficar tão fácil e aí então você vai ter a sua própria conclusão. Como a Lena falou aqui, ela disse que você não consegue pegar a Bíblia e a Bíblia ela não se explica com provas, né? Ela se explica com experiências. Essa expressão é para que você entenda que você precisa se relacionar com a Bíblia, estudar a Bíblia, né? E isso precisa ficar bem claro para você, né? Não tome muito cuidado com o que você escuta por aí, né? Coloque a palavra de Deus, né, como algo que você precisa, né, como algo de necessidade básica. Porque entenda que sem estudar a Bíblia você não vai conseguir sobreviver, ainda mais nesses dias de hoje. Entenda que Deus ele deixou tudo escrito para que você pudesse sentir a paz para continuar seguindo em frente nesse caminho que é perigoso, mas que no final vai te conceder a felicidade eterna. Lembre-se disso. A escolha é você que faz, a gente não pode escolher por você. O que a gente viu hoje aqui é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada, que ela tem, né, revelações do que vai acontecer. Não são adivinhações, Deus não adivinhou nada, Deus revelou e é fato. Tá? A Bíblia ela foi comprovada pela ciência muitas vezes, né? Deus, mais uma vez, demonstrando que estava ali na direção. Foi isso que tornou a Bíblia tão especial, que foi a direção divina. A gente entendeu isso aqui também. A gente entendeu que a profecia, no geral, 90% da forma que está escrita está codificada, e que foi Deus que criou o código para proteger a palavra, para poder chegar até nós, e que Deus, o próprio Deus, ele revela para nós se a gente estudar a Bíblia como um todo, a Bíblia por assunto, um pouco aqui, um pouco ali. No final, nós entendemos que Jesus ele se importa conosco, nos orienta e pede para a gente estudar a Bíblia, porque ela vai iluminar o caminho, né, e vai nos levar até a salvação, que é o que Ele deseja para cada um de nós. Aceite a palavra de Deus como regra de fé e prática na sua vida e você vai ser feliz de verdade. Que Deus te abençoe nessa noite. Fique com Deus. Vamos terminar com uma oração? Nós vamos falar no início da live, a gente colocou aqui um espaço, né, para que alguém tiver algum pedido especial. E temos aqui 3 pedidos. Okay. Temos da Vera, que ela pede oração pelos filhos e netos. Temos também da Graça, ela escreveu aqui pra gente que ela tem uma prima chamada Juliana, que ela se encontra nesse momento internada, está entubada no hospital, então vamos estar orando por ela. E a Fabrícia também pediu que nós orássemos por uns amigos, Nícia, Robson, Jair, Juliana, Lília, Ivonete e Elaine. Deus sabe o que é, né? Então vamos orar por essas pessoas e esses pedidos em especial, pastor. Ok, então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, né? E que Deus te abençoe aí, da onde você está assistindo essa live nesse momento. Vamos orar. Eterno, nosso Rei, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pelo estudo que o Senhor está nos dando, a oportunidade, na verdade, que o Senhor tem nos dado de poder estudar a Tua Palavra, juntos mesmo distante. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, para que a cada momento que estudarmos a Tua Palavra, possamos ouvir a Tua voz e assim passar a crer nas revelações que o Senhor colocou nela para que possamos seguir em frente. Continue iluminando nossos passos, continue suprindo as nossas necessidades. Nós
temos aqui, Senhor, 3 pedidos especiais. E não são pedidos para si, são pedidos para amigos, para parentes, para outras pessoas. E eu quero, Senhor, aqui colocar cada uma dessas pessoas nas tuas santas mãos, em especial a Juliana, que está internada, sofreu um acidente. Que o Senhor tenha misericórdia dela, Senhor. Que o Senhor restaure a sua saúde e que logo, logo ela possa voltar para casa, para a sua família. Assim também te pedimos, Senhor, pelos demais nomes que foram citados aqui e pelas pessoas, ó Pai, que estão assistindo nesse momento essa live e pelo nosso país, Senhor. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que continue na direção de tudo. Sabemos que tudo que está acontecendo está no teu controle e é por isso que nós te louvamos, porque o Senhor não erra e nunca falha. Então esteja conosco, nos abençoando. Abençoe todos aqueles que ouviram o estudo hoje e decidiram levar a sério a tua palavra e que assim eles possam te encontrar a cada momento que estudar. É isso que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa noite. E muito obrigado aí pela audiência na nossa live. Amanhã tem mais. Convide seus amigos, compartilhe aí nosso link, curta a nossa página para que assim então, quando a live começar, você seja informado. Deus te abençoe. Fica na paz. Vamos desligar aqui. Tchau, tchau.